Olá, eu sou o Vitor e você está aqui no curso de Aprendendo a Fazer Select já dentro do Databricks. E nós estamos indo bem introdutório para então nos aperfeiçoarmos nessa linguagem que é o Select. Ou melhor, nesse comando que é o Select dentro de uma linguagem que é a linguagem SQL. Tá? Então, nós viemos falando sobre um pouco básico sobre o Databricks, e o que nós vamos precisar saber para fazer consultas. Depois nós aprendemos a filtrar, soubemos ali que dentro de uma tabela existem várias colunas e a gente pode escolher quais iremos trabalhar. E agora nós vamos nos aprofundar em funções. Então, funções no Databricks, e aqui nós vamos falar das built-in functions, que são as funções internas, aquelas que já vêm com um produto, né? Elas são usadas para realizar operações específicas em dados, como manipulação de string, cálculos matemáticos, operar datas, questões de data e hora, exemplo, tirar o ano, pegar o mês, o dia de uma determinada data, e inúmeras outras operações. Elas nos ajudam a transformar e analisar dados de maneira eficiente. Então, sem as funções, fica muito difícil trabalhar a questão de análise de dados em qualquer ferramenta. Uma vez que você, por exemplo, precisa de funções, uma vez que, na verdade, a linguagem de programação, que é a linguagem SQL, ela é uma linguagem declarativa, né? Então, você fala o que quer e o motor vai processar aquilo que você quer. Ela não é uma linguagem procedimentada, ou seja, você diz como deve ser feito. Então, por exemplo, você precisa de funções porque você vai falar, olha, some todos os dados desta coluna. E aí você não vai programar especificamente como isso vai ser calculado, né? Você simplesmente vai dizer, ó, some tudo, né? Pega o maior valor, pega o menor valor. Então, quando você faz isso, você precisa de funções. Então, dentro do Databricks, nós temos inúmeras funções. Você pode consultar essas funções lá no portal da própria Databricks. Você tem, além dos operadores, né, e predicados, que ao longo do curso aqui nós vamos estar vendo, né, mas aí já começou a ver ou, nós temos o diferente, né, várias maneiras até de trabalhar aqui com operadores e predicados. Isso normalmente você vai usar ali no where, na hora de pesquisar alguma coisa. Então você tem like e like, win, fora esses valores negativados, né? Então você tem uma série de operadores, você tem a questão da precedência entre os operadores também, né? Um princípio semelhante ao matemático. Depois nós temos funções de trabalhar com string e informações binárias. Então nós vamos ver que nós temos muitas funções realmente para trabalhar com texto. Por exemplo, eu posso pegar o tamanho de um texto. Então, por exemplo, eu tenho lá, conta quantos caracteres tem escrito aqui nessa reclamação do cliente. Então você pode dar um len para pegar a quantidade de caracteres. Eu quero pegar, Vitor, tudo que está... quero pegar 10 caracteres a partir da esquerda, 10 caracteres. Esse é o padrão do dado. A gente vai ver muito isso, às vezes, algumas informações são padronizadas, né? De 0 a 10 caracteres é o nome, de 11 a 15 é o código, enfim, você tem uma string, mas dentro dela você tem subdivisões. Então, às vezes, você quer pegar uma parte desse dado. Você pode trabalhar com left, right, ou uma substring, que você também vai ter. Então, é importante, tá? Se você quer trabalhar com soluções como o Databricks, você se dedicar em dominar muitas dessas funções. Muitas. É difícil você dominar todas, né? Mas é importante você saber buscar aonde e não recriar a roda, né? Então, assim, tem essa página como seu favorito, para que você, eu preciso de uma função assim assado, você pesquisa
mas nós temos funções numéricas para trabalhar, pegar o valor absoluto, até funções, né, calcular desvio padrão, enfim, essas funções estatísticas nós vamos ter, funções de agregação, que vai muito além de sum, max, min e calcular a média, né? Então você tem percentil, você tem uma série de funções, ó, desvio padrão, aqui ó, desvio padrão, enfim, uma série de opções de funções de ranqueamento, nós vamos trabalhar com essas funções de analytics, então lag lead também vamos trabalhar mais para frente, funções para trabalhar com texto, uma variedade muito grande, trabalhar com map functions, trabalhar com data e hora, dados espaciais, lembrando que dados espaciais no Databricks normalmente você vai precisar de usar o SQL Warehouse, que é o Endpoint SQL, né? O clássico não trabalha com dados geoespaciais, por isso que precisa usar um Pro ou um Serverless. Trabalhar com funções para extrair texto, ler um CSV, ler um arquivo Avro, ler um JSON. Nós temos muitas funções. Mais para frente nós vamos ver também que existem funções que elas são funções escalares, mas também nós temos funções que nós podemos usar para ler dados lá no front, né? E assim vai. Então veja só que nós temos uma série de funções. E aqui nós vamos ver como é que essas funções são usadas. Eu criei aqui um select para você entender melhor isso. E nós temos vários exemplos aqui do poder que isso nos dá, né? Então nós estamos executando esse select lendo a tabela orders e a tabela cliente. E ao fazer esse select, veja só, nós temos aqui alguns dados que estão puros, né, do jeito que eles estão armazenados. A data, a chave da data, a chave do cliente e o preço total, ok? Mas, por exemplo, essa coluna year, ele avaliou uma data. Nós podemos até manipular aqui, vamos fazer o seguinte, ó, vou pegar a data, vou adicionar aqui novamente, vamos rodar. Só para vocês entenderem o que é uma função. Então uma função normalmente ela recebe uma informação de parâmetro, ela processa e quando ela processa ela retorna um outro valor. É uma operação que nós chamamos de escalar, né? Então, por exemplo, você tinha um dado original que era a data 24/2/1998 e aí uma função escalar que é a year foi chamada. E ela então extraiu daquele ano, daquela data, somente um ano. Já aqui formou-se uma nova coluna, que é a month, que extraiu só o mês. E aqui extraiu somente o dia. Então funções escalares recebem um ou mais parâmetros, normalmente. E ao receber um ou mais parâmetros, ela faz uma operação interna, por isso que é built-in function. E ao operar, ela retorna esse dado. Ponto 1 de observação. Funções, elas, neste caso aqui, por exemplo, se eu tenho uma tabela de vendas e essa tabela tem 1 bilhão de linhas, tá? Significa que essa função, ela será executada 1 bilhão de vezes, tá? Então é muito importante que você tenha funções que elas processem rapidamente, né? E as funções e as built-in functions, elas são funções já dentro do código, dentro do motor, compiladas ali em linguagem que a gente chamaria até de baixo nível, né? Ela está bem próxima do dado e é por isso que elas rodam rápido. E é por isso que nem sempre que quando a gente constrói uma função nossa e às vezes a gente coloca uma lógica muito complexa ali dentro, elas performam bem, né? Então é importante que você use o máximo de funções built-in no seu dia a dia, para que ela processe rápido. Então as funções built-in processando rapidamente, como nós já sabemos, é importante você conhecê-las bem, reforço isso. Nós também temos funções para trabalhar com inúmeras situações.
Por exemplo, aqui nós temos a prioridade da ordem, onde nós podemos, isso vai nos ajudar no dia a dia. Eu preciso normalizar tudo, né? Então, às vezes está escrito maiúsculo com minúsculo e você quer botar tudo em maiúsculo ou quer botar tudo em minúsculo. Você vai ter funções para inúmeras situações. É importante você conhecer isso bem. Por exemplo, você tem a upper, a lower, que elas coloca tudo em minúsculo, coloca tudo em maiúsculo, ou você pode ter funções muito interessantes. Depois que você vai aprendendo, você vai gostando cada vez mais disso. Exemplo, a split aqui, ó. A split ela tá pegando. Tá vendo que o dado ele está num padrão que é 1 traço urgente, 2 traço alto. Então você pode, por exemplo, eu quero pegar só o valor antes do traço, quero pegar o valor só depois do traço. Então, por exemplo, priority number, você pegou o split, o delimitador é o traço, e você pegou a posição 0, né, antes. Depois você quer pegar a 1, posteriormente, tá? Então isso é muito legal, né? Muito interessante. Nós temos aqui a possibilidade de concatenar, né? E esse cara aceita inúmeros parâmetros também. Então você pode concatenar inúmeros textos, né? É infinito aqui. Na verdade deve ter alguma limitação, mas você pode concatenar inúmeras situações. Por exemplo aqui, o nome, tracinho e o segmento. Então você também tem funções para trabalhar com números. Por exemplo aqui arredondando. Veja que talvez ele tivesse 4, 5 casas decimais, você pode arredondar somente para 2 casas decimais. E temos o famoso coalesce, né, que quando o dado está nulo, ele pode escrever algum texto. Então, no caso que estando nulo, ele coloca como não se aplica. E o length para contar quantos caracteres tem naquele texto. Então, com as funções, nós podemos aplicar diversas operações em cima das nossas colunas, que são os nossos dados, e mais para frente nós vamos precisar dessas funções para inúmeras situações de análise. Nós ainda nem entramos nas funções de agregação, porque nós vamos usá-las na aula quando nós agruparmos os dados, ok? Então espero que vocês gostem e não deixe de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Obrigado!